Chegamos, galera. Pode Vale do Ribeira na área. Novamente aqui diretamente dos estúdios da Ribeira Plus, do Vale para o Mundo. E com a minha amiga e parceira Ira. Tudo bom, Ira? E aí, Doug, tudo bem? Beleza. Mais um programa, mais um episódio, mais um convidado especial. Com certeza, muita resenha histórias. Hoje a resenha, nossa, vai vir. Aqui já tava pegando já. E para você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu play, pela sua participação. Continue acompanhando os nossos programas, continue acompanhando o Pod Vale do Ribeira, Ribeira Plus. Faça parte desse movimento de comunicação, arte, cultura, história aqui no Vale do Ribeira. Deixe seus comentários. E já aperta o sininho e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse trabalho e conheçam as pessoas que estão vindo aqui falar com a gente. Vai que é seu vizinho, vai que é seu parente, seu amigo também, porque aqui é só valente, né, Doug? Com certeza, era cada dia um mais valente que o outro aparecendo aqui, cada história, cada vivência que está passando para a gente, né? É muito legal, a gente cada dia mais saboreando o Pod Vale do Ribeira. E para você que também nos segue aí, falar um pouquinho dos nossos apoiadores, né? A Anamarca Serviços Náuticos sempre está conosco aqui, né? Então fica ligadinho, está precisando de documentação náutica, habilitação, entre em contato com a Anamarca, segue eles lá na Marca Raiz no Instagram. Ou se você quer se capacitar, quer poder conquistar novas atividades, novas profissões, entre em contato com a galera do Alto Nível, Centro Educacional Alto Nível, entre em contato com eles lá para fazer uma capacitação, para você poder fazer um curso técnico, motorista, socorrista, bombeiro mirim agora. Então a gente vai falar depois muito mais sobre alto nível aí também. Então assim, segue lá nas redes sociais, Centro Educacional _ Alto Nível, Anamarca Raiz, Pod Vale do Ribeira, Ribeira Plus, segue todo mundo junto lá, que isso é muito importante para todos nós, né, Ira? É isso. E hoje, né, como a gente já deu um briefing aqui, a resenha vai ser forte, porque é um cara que é muito conhecido em registro, então você que não é de registro vai conhecer essa figura aqui. A gente já estava numa resenha antes de começar, papo muito gostoso. E hoje estamos aqui com o Robinho, né? Robinho, prazer, satisfação de estar recebendo você aqui. Muito alegre para a gente receber você. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de vocês poderem me convidarem aqui. Eu estar aqui contando um pouquinho da minha história, da minha vivência e da minha caminhada durante esses longos tempos aqui. Muito obrigado, boa noite a todas aí e a todos vocês que estão nos assistindo também. Espero que gostem. Vou falar um pouco de mim, das minhas vivências e aí nós vamos lá. Tá, seja bem-vindo demais, é uma honra ter você aqui. Além de todo o seu trabalho como educador, capoeirista, na área de esportes, estuda muita coisa para se falar nesse programa, né? E histórias pessoais que a gente já tem aqui, né? Como o Douglas falou, nos bastidores já começou, já começou, né? Quente. Robinho, mas para quem não te conhece, né, que é meio difícil em registro, mas né, no Vale todo aí, fala um pouquinho de você, natural de registro, não é? Do Vale, como que é a sua trajetória aqui? Eu sou nascido e criado aqui em Registro. Meu nome de batismo é José Carlos da Silva Oliveira. Adquiri esse apelido como Robinho em 2004 na Faculdade de Educação Física por um colega de classe, um policial que falou assim, eu vou entrar na sala e vou colocar apelido em todo mundo. E cada um que entrava colocava um apelido. E por azar, eu sou corintiano, e por azar o cara é santista. Ele estava naquela febre que era Robinho e tal, e ele falou assim, você é Robinho. Eu falei assim, mas eu não gosto, não, você é seu Robinho. E aí ficou, hoje em dia, todo mundo me conhece mais como Robinho do que a não ser meus familiares que me chamam por José Carlos. Apelido tem ou quando alguma coisa né? está errada, eu falo, Zé Carlos, aí já sei que o negócio já não tá mais legal, né? Apelido tem muito disso, né? Às vezes você não gosta, mas quanto pega. Mais irrita, exatamente. Aí que o negócio pega mesmo, Nossa, né? olha quantos anos que não ficou. Eu só conheço você por Robinho, foi quando eu te conheci, na época de faculdade. Sim. Faculdade, é verdade. Ali já tava impregnado já, Robinho, já. No primeiro dia, eu até tentei, né, reagir, mas eu falei assim, é melhor eu aceitar, né, porque... Mas tudo bem, aí ficou Robinho. E aí você é nascido aqui em Registro, sua família, quem que é sua família? Sua irmã, que eu já sei, mas as pessoas também vão conhecer. Filho de Eduardo Franco de Oliveira, ex-eletricista da antiga CESP, Júlia da Silva Oliveira, criada aqui na cidade de Registro. Somos daqui do Vale, apenas a minha irmã, Jucili, que é professora, né, psicopedagoga da rede municipal, que nasceu em Cananéia, porque meu pai, na época da CESP, ele tinha essa questão de estar transferindo funcionários para algumas cidades.
Então, sempre ficava, por exemplo, 3, 4 anos numa cidade, ficava 10, outra na outra, e aqui nós migramos para Iguape, depois de Iguape voltamos para Registro e fomos para Cananéia. E lá nasceu minha irmã, Juceli. Ai, que delícia, nascer em Cananéia. Eu também adoraria, hein? Barriga verde, né? Básica, né? Básica. E aí, capoeirista, educador, fala um pouquinho dessa trajetória aí, porque assim, a gente se conhece, né, como você falou aí, há muito tempo atrás, lá no Jardim IP. Putz, é verdade, hein? E aí tinha uma molecada lá, né, que já tava nesse movimento da capoeira, né? Na época, né, a capoeira era forte em Registro, né? Tinha muita tradição. Hoje diminuiu um pouco, mas ainda, né, tem grupos, ainda tem pessoal praticando. Mas fala um pouquinho dessa trajetória. Então, eu conheci a capoeira no final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Naquela época, a capoeira aqui, ela tinha um problema muito grave, assim, os pais, pelo menos, tinham um cuidado, porque era uma coisa que estava chegando, assim, muito novo na cidade, né? E meu pai, ele tinha, assim, uma restrição com a questão da capoeira, porque ele não via, assim, com bons olhos, né? Sim. Até porque já vem com uma toda a história. E a gente, né? Pai sempre protetor, mãe protetor, né? E os grupos eram, assim, muito que longe, né? Para se treinar, né? E eu comecei, assim, fui uma vez, fiz uma aula. Eu lembro que o primeiro grupo de capoeira que eu não treinei, mas que eu conheci foi na antiga banda, onde a defensoria ali. Sim, antigamente, que era um salão comunitário, né? Ali tinha o primeiro grupo que eu vi, que era um grupo, se não me engano, acho que era Frutos do Berimbau Prateado, de um homem chamado Mestre Delegado, que tinha a primeira turma. Logo em seguida, eu passava, eu via, ficava olhando. Aí eu conheci uma outra pessoa chamada Edmilson Braga, famoso Mestre Braga. Aí eu comecei a fazer aula com ele, onde é ali a garagem da ambulância, perto do Lantagem. Ali, sim, antigamente, né, tinha uma igreja ali e era cedido às terças e quintas para as aulas de capoeira. Ali eu comecei a minha iniciação ali no tempo da curiosidade do que era capoeira e tal. E aí eu fiquei um período, treinei por mais ou menos, acho que uns 8 anos. Aí, como todo jovem, naquela época, ela tem um relacionamentozinho, né, o cara já não quer treinar, quer namorar, aí deu uma parada. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, agora eu volto e não saio mais agora. Quem tiver comigo, que me aceite como eu sou. Aí, deslanchei e não parei mais. Aí, eu treinei aqui num grupo muito bom aqui em Registro, né, que antigamente era Nossa Senhora da Conceição, que depois veio a ser a Nossa Senhora do Bonfim, com o mesmo mestre. Logo depois, eu e mais uma meia dúzia de pessoas aqui resolvemos fundar um grupo, criamos um grupo chamado Mocambo Escravo, com alguns outros amigos, né, professores na época, que nós éramos alunos, e que ela teve uma grande repercussão, que foi, acho que o grupo, assim, bem famoso ali, e o maior que teve Iguape, que hoje em dia tem muitos remanescentes daquele grupo que foi criado lá. Legal. E foi um nome bem pensado. Nós tivemos, assim, todo um cuidado de se escolher um nome, não porque é bonito, não porque é interessante, mas tem que ter todo um significado. E aí fiquei por um bom período nesse mesmo grupo. Aí, depois de mais ou menos quase uns 8 para 9 anos, se eu não me engano, eu resolvi sair do grupo. Porque aí a gente já começava a entender que a gente tinha, assim, uma necessidade de criar algo que a gente se identificasse mais. Sim. E aí foi a hora que eu comecei a pensar, eu vou tentar caminhar. Não sozinho, mas em busca de algo a mais. E aí foi a hora que eu resolvi ir para São Paulo, escolhi alguns grupos para me seguir, porque naquela época era tudo pela revista, né? Sim. Não tinha, assim, aquela questão do YouTube, aquela coisa, era tudo revista. E através da revista Capoeira Brasil, que foi, acho que, uma das primeiras revistas que eu vi que falava sobre capoeira, até uma muito conhecida aqui no Vale do Ribeira, fez muitos eventos na ilha, muitos eventos em Cananéia. Eu falei assim, poxa, eu tinha 3 grupos grandes assim que eu queria conhecer, pela filosofia, pelo jeito, pelo trabalho, né? Sim. Que se ia de encontro com o que eu realmente queria, né, para mim. E aí, numa delas, eu passei uma vida inteira treinando, escutando aquela fitinha que a gente rebobinava com a caneta, sim, né, do homem chamado Reinaldo Ramos Suassuna, mestre Suassuna do grupo Cordão de Ouro. E aí, sim, eu fui em busca e, graças a Deus, a gente conseguiu, assim, ter um bom diálogo. Passei um período estudando, conhecendo o grupo, e ali eu comecei a ver que a metodologia, a forma de como se ensinar, vinha de encontro com aquilo que eu queria, que eu desejava. Aí logo depois eu fazia faculdade, educação física, e as coisas começaram a tomar uma outra forma. E eu falei assim, nossa, é isso mesmo que eu preciso. O jeito de se ensinar, né? Porque tudo é uma questão de um processo. A gente aprende de um jeito, mas às vezes nem todo mundo vai absorver do mesmo jeito que a gente. A gente tem que ter um canal bem aberto para atender todas as necessidades, né? Até porque a gente tem que respeitar, assim, o limite de cada um dentro da fase evolutiva de cada pessoa.
E lá eu falei assim, nossa, me identifiquei com o grupo, eu tenho tudo a ver. E foi aí o pontapé inicial para a virada na minha vida como capoeirista. Ali eu comecei a entender, poxa, essa é a fórmula que eu preciso para me poder levar adiante a capoeira de uma forma que eu acredito que é interessante para as pessoas treinarem. Né? E aí, daí para lá, eu não parei mais, a gente foi estudando, e o grupo era muito grande, tinha mais de 80 países espalhados, então a gente vê que a estrutura é muito grande, né? São muito mais de 80, mais de 90 mil capoeiristas espalhados pelo mundo do mesmo grupo, então deu para ver que é uma base muito sólida e que tinha um bom conteúdo. E didaticamente, a gente acaba entendendo que a capoeira, ela não se limita apenas nos saltos, mas a pessoa ela pode ser um capoeirista que não salte, mas ela pode compor várias músicas. Ela pode ser uma pessoa que ela pode ser um excelente coreógrafo, porque a capoeira ela também tem as suas ramificações. Sim. Tem as danças, tem o maculelê, tem o jongo, isso. Aí por aí vai. Instrumentista, né? Justamente, principalmente isso, que é a base fundamental, uma das bases fundamentais assim, que eu passo para os meus alunos, né? Aprender a tocar, afinar um instrumento. Isso daí foi que me pegou assim. Eu, naquela época, eu tenho uma afinidade, eu gosto da capoeira, e tinha uma afinidade porque ali no IP, né, tinha o Ed Carlos, Isso. Né, um grande amigo nosso que hoje está em Curitiba, era praticante, e aí tinha a molecada, né, Gilcinho, mais uma molecada, e a gente ficava ali no muro do João Pussi, da escola, colocava uma tábua para ficar virando o gato, dar o primeiro mortal, e aí eu entrei no embalo também, né, mas não tinha aptidão para essas coisas, né. Mas eu sempre gostei, sempre acompanhei, né, as rodas de capoeira, sempre onde tinha, eu estava lá prestigiando, porque eu acho muito legal a questão física, né, porque é um condicionamento físico muito grande, né, que a pessoa que é praticante tem que ter, e ainda mais quando ele realiza saltos, né, então aí Sim. é muito mais profissional a negócio, a pegada, né, porque ele realmente tem que ter um condicionamento físico muito apropriado para fazer os saltos, né. E é interessante, né, porque eu conheci você nessa época de faculdade, né, e eu te conheci já com essa jornada na capoeira e principalmente linkando com a educação, né, levando como esporte, como arte, como cultura, como socialização, né? Sim, sim, sim. Eu fui uma dessas pessoas super inspiradas, né? Falei para você recentemente que Robinho, ele me conheceu correndo na Vila Nova, catarrenta, violeta na boca, sabe? Moleca na rua, moleca também, moleca. Conhecia a capoeira, já tinha participado, já tinha feito com Giba, tinha feito com Boto, já com algumas pessoas que estavam ali, né? Mas era muito novinha, muito... E como a educação e a inspiração nos traz, né? Eu brinco do violeta na boca. Claro que não foi exatamente assim, gente, era só um pouquinho. Mas foi como? Eu já era uma pessoa que tinha sede de mundo, lia bastante, gostava de estudar, mas ao mesmo tempo, moleca, na rua, perdidona, sabe? Queria fazer faculdade, mas não sabia o que fazer, não tinha noção de acesso, né? Assim como muitos aqui no Vale, os pais incentivavam a estudar e a trabalhar, mas é todo mundo ocupado, é difícil ter alguém com um olhar mais próximo de educação, principalmente quando é um educador e consegue ver isso, né? E Robinho, professor André ali do Centro Supletivo, porque era ali que eu frequentava, Parceiro, né? E foram duas pessoas que me viram e falaram, não, vamos aqui, Ira. Pegou na minha mão assim, você quer estudar, você quer fazer faculdade, sabe? Eu ali... Quero, daquele jeito. E aí, na época, né, hoje a gente tem um acesso muito mais fácil de políticas públicas, de bolsas, de acesso. Sim. Mas você foi essa pessoa que trouxe esse olhar desde novo, quando você teve esse encontro de educação, né? Eu não fiz capoeira com você, mas a forma de você inspirar, de buscar para a vida, né? E aí eu fui fazer faculdade, fui ajudada minha vida toda por muita gente me ajudou. Eu acredito em políticas públicas, eu acredito em investimento público, em retorno na sociedade, porque eu sou essa pessoa que tive isso, consegui bolsa de faculdade, porque vocês me colocaram ali, vamos fazer, me fizeram, e ainda fui até uma época educadora, né? Até uma época, né? E aí, o Douglas nem sabe dessa história. Eu fui professora de futsal infantil. Não, você já falou. No supletivo. Você falou. Técnica. Técnica, olha só. Por causa de chegar aqui, não, ir assim... E me ensinar para eu aprender, ensinar para que eu passasse para outras pessoas, né? Isso é legal. E aí a minha relação, né? Até desde então, a gente virou amigos, parceiros. Temos outra que é cheia de ideias também. Cheia de ideias para projetos, meu. Nossa. Muita coisa. Muito bom ter te conhecido.
Foi um período muito bom, né? E ter assim. participado da sua jornada, né? Foi. Naquela época ali, eu já estava assim, meio que já muito envolvido também com a escolinha de futsal, né? E eu lembro que naquela época, né, era tudo desnivelado ali, o estacionamento de barro do centro supletivo. Nós fizemos uma moção com a comunidade, pegamos lá um baixo-assinado para que tivesse uma máquina lá. Na época o vereador, né, o ex-vereador lá, o Diabinho, né? Sim. Ele falou assim, não, gente, eu ajudo vocês, vamos fazer aí um baixo-assinado, eu vou trazer uma máquina para tentar nivelar um pouquinho, porque começou a chegar a época dos campeonatos e os meninos não tinham quadra para treinar. Nossa. Então a nossa quadra era ali, os carros chegavam, elas paravam o treino, saíam, nós montávamos ali as travinhas e treinava. E foi ali que nós conseguimos o primeiro troféu, o 3º lugar no campeonato aqui municipal, que nós participamos. Legal. Então, essa da história, dificuldade, lembra disso? né? História, claro Da que eu lembro. dificuldade, conseguiram alcançar o objetivo, né? Isso é muito legal. E com certeza ficou marcado na cabeça de cada um que participou ali, né? Ah, sim. Nossa, esses dias até fui perto do Bamburral, que eu tenho um projeto que eu desenvolvo lá na Pastoral do Menor, lá na Igreja Católica ali do Jardim Paulistano. E encontrei com um aluno, né? Da época do supletivo, Danilo, né? O cara falou comigo, mas puto, negão grandão, fortão. Você falou, pô, professor, tá lembrado de mim? Eu falei assim, não tô não, cara, desculpa. Aí ele falou assim, pô, senhor, da escolinha lá, senhor, pô, lá que nós treinamos futsal lá na escola. Eu falei, mas onde, cara? Lá no supletivo. Eu falei, pô, eu tenho aquela camisa, aquele quadro vermelho lá e branco com umas manchas pretas. Eu falei, você tem ainda? Eu falei, não serve mais, né, senhor? Mas tá lá, senhor. Eu falei, pô, rapaz, olha só. E assim também recebendo essas surpresas, né? Por onde a gente passa, a gente pode não formar um excelente atleta, um excelente capoeirista, mas pelo menos pessoas boas, bons cidadãos, né? Que eu acredito que isso é o que mais, assim, vale para mim, né? Como educador. Com certeza. Como pessoa e como ser humano, né? Alguns, graças a Deus, eles têm a chance de sobreviver disso, né? Tenho dois alunos que são monitores junto comigo que, de uma certa forma, eles têm assim, uma condições de ganhar alguma coisa com isso, que é uma coisa muito rara hoje em dia, a gente vê aqui no Vale, assim, despontar um interesse assim, maior, uma valorização maior para a capoeira hoje em dia, né? Mas a gente sabe que tudo é uma questão de um processo. Sim. E como você mesmo falou, né? Era muitos grupos que existiam antigamente aqui, né? E foi reduzindo, porque o povo vai parando, o povo vai diminuindo, e a vida vai tomando caminhos diferentes que às vezes as pessoas é obrigado sim ou não seguir. Mas sempre tem aqueles que vão, né, resistindo, né? Que são as resistências. E eu fico feliz de ser mais uma dessas pessoas que está resistindo ainda assim, e olhar para trás e ver que, assim, poxa, 2018 a 2019... Nós tivemos aí, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, nós fechamos um link de 675 pessoas atendidas, entendeu? Legal. É muita gente para você atender, né? Sim. É muita gente. E falei, nossa, a gente fica feliz porque a gente consegue atender assim, né? Esse público. E a gente teve envolvência. Hoje, eu fico mais feliz ainda hoje, porque você vê, cada vez que a gente fala assim, não quero mais, eu vou parar, isso daí. Aí começa a aparecer pessoas. Aí quando você vê, você vai falar, não. E por várias vezes, a gente sempre... Eu falo por mim, né? Chega, vou dar uma descansada, né? Não. Pô. Aí quando você fala isso, começa. Onde você dá aula? Poxa, e no Arapongal, hoje, nós temos um projeto bem bacana, junto com a Secretaria, que treina pai, mãe, filhinhos. Treinando junto, toda a família junto, que demais. O pai e a mãe vai treinar, aí a avó que toma conta, às vezes, do aluno, do neto, aí tá ali, ali faz uma aula para incentivar, e você vê que é uma coisa bem bacana. Aí já acabou virando uma coisa assim, mais social, porque às vezes você não tem um tempo com o seu filho, mas de repente aquela meia hora, 40 minutos é o momento que você consegue ficar com o seu filho, dando risada, brincando, fazendo alguma coisa. Então é essa perspectiva que hoje eu começo a ver que a capoeira pode trazer, que o esporte pode estar trazendo, né? Com certeza. Porque quando você fala, assim, por exemplo, do futsal, que foi uma das coisas que eu mais trabalhei também, né? Você vê, assim, que existe, assim, uma coisa, assim, um pouquinho meio que separada. Os pais vão para torcer, mas não vão para participar. Sim, né? Realmente. A gente cobra muito que os pais vão, incentive e tal, mas quando se trata, assim, de uma capoeira que é uma coisa livre, que é um custo praticamente zero, que não se tem, assim, um custo enorme para se manter. Aí você chega lá, você vê o pai que chega do serviço lá e vem correndo com o filho lá, vamos lá, filho, tal. Às vezes a menininha lá, pai, vamos fazer. Isso não tem preço, né? É uma coisa que a gente fala assim, nossa, cara, né? É gostoso demais. Você vê o resultado sabe? ali, né, das suas intenções, né? Que legal. delícia, né? Então, essas coisas não tem preço, né? Aí como você vai falar que você vai parar de fazer isso? Quando você A pensa, vida, a vida né? te dá um capô e fala assim, tá aqui pra você, abraça que é seu. A gente vem fazendo isso daí. Então, assim,
pensando bem hoje, assim, no resumo de tudo isso que eu venho fazendo com a questão da capoeira, eu criei, dentro de um sistema, de uma ideologia minha, a capoeira pedagógica, que foi uma coisa, assim, que foi alvo, assim, de muita discussão aqui, né? Por quê? Mas por quê? Porque eu comecei a entender que tem que ter uma metodologia específica para cada pessoa, tá? Aí um dia eu falei assim, pô, mas você dá aula pra criança de 4, 5, 6 anos, pô, mas tem o cara ali que tem 42 anos, tá treinando também, tá tudo junto. E tá tudo muito bem resolvido. Sim. Eu falei, mas será que isso dá certo? Eu falei, vamos tentar. E aí a hora que o pessoal fala, porra, dá super certo esse negócio aí. Porque você acaba criando um sistema e mecanismo. Você vê uma pessoa que nunca consegue erguer uma perna, de repente o cara faz uma estrela. Porque sabe o que eu vejo hoje em dia? O temor das pessoas mais velhas não é fazer um mortal, é fazer uma estrelinha. Se você pegar todas essas pessoas assim, que com mais de 20, 30 anos, aí fala assim, vou fazer uma estrelinha. Se você pegar 10 pessoas, tem umas 5, 6 que falam assim, tem mas vergonha, eu não consigo, tem medo, não né? sei. Vou cair, vou Entendeu? machucar. E uma das coisas bem bacanas, assim, que eu também sou bem, assim, firme, é com a questão da lateralidade. A gente tem costume de fazer tudo com uma mão. Ó, eu sou destro, vou fazer. Eu sou canhoto, não. A gente faz tudo com os dois lados, direito com a esquerda. Desenvolvimento Legal. interessante. Sabe por quê? É hein? importante isso aí. A gente tem que trabalhar os dois lados. Você usa a sua mão, mas se você não puder essa mão, você vai fazer o quê? Você vai começar a reaprender muito tarde. Vamos começar desde já. Você não vai ser perfeito, mas pelo menos você não vai passar puro. Então, Sim. são coisas que a gente procura sempre valorizar, sabe? Incentivar que faça, para sair da zona de conforto. Muito Que importante isso aí, maravilha, hein? muito Nossa, é importante. diferente isso daí. É Então, uma metodologia, né, pegou né, uma metodologia que acho que quase ninguém usa, né? A gente não tem essas informações, mas é algo diferente para dentro da capoeira que, né, às vezes, né, a pessoa, eu não vou ficar lá dando estrelinha, pulando, eu não consigo nem levantar a perna, para que eu vou lá fazer, né? Então, Mas aí, o Aí dia a você tem ali dia, treino, treinamento, incentivo, incentivo. E realmente você, eu com a mão esquerda também, você malemar para apoiar na mesa, né? E é interessante, né, abrir isso para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma visão do atleta, do esporte, apenas como uma é uma competição. competição. E não é só isso, né? Ela tem isso que você falou, tem o dia ali, tem um momento que ela pode passar com a família, ter essa interação. Bem bacana. Enquanto está tendo interação com o filho, está tendo uma atividade física, uma atividade social, cultura, tudo dentro do mesmo ambiente. E a capoeira traz isso, né? Que, né, criou-se muito essa confusão, vamos dizer, dentro da capoeira. Você não sabe se é um esporte, se é uma dança, se compete, se não compete, né? Ela traz uma visão muito ampla, né? Muito amplo. Muito ampla, porque você não sabe se o rapaz está competindo, se ele está dançando, se ele está ali, né, tendo um momento de lazer. Então, ela tem uma dinâmica muito... Eu falo porque eu gosto de ver, né? Eu sigo algumas páginas no Instagram de capoeira e tal. E aí, os batizados, né? Eu lembro que eu fui num batizado do Centro Social Urbano uma vez, um amigo nosso lá, Paulinho Regis, né? Chamado Vulgo Paulinho Preto. Um abraço aí, Paulinho, grande amigo. Que, né, na capoeira, no batizado, você tem que cair, né? O mestre, ele vai te batizar e você acaba caindo. E aí o cara quer dar uma de, né, espertão, não, eu não caio fácil, não. E aí o negócio começa a pegar fogo, né? Aí é da hora. E aí toma uma benção no peito e foi embora, né? Então, Ficou esperto. Mas... isso que você falou é uma coisa muito interessante. A gente vem dessa época aí, né? Aquela época que a gente dizem que quando você está numa terra onde só você enxerga e todo mundo é cego, você vira rei, né? Então é aquela referência que a gente tem. Mas como a gente vem, hoje em dia as coisas vêm mudando, a gente vem evoluindo, muitas coisas do passado a gente não pode repetir. Sim. Até porque sabe muito bem que hoje em dia as leis, as questões hoje Mudou em dia muito. jurídicas sempre estão em cima de qualquer situação. Né? Para quem não sabe, hoje em dia, se você dentro de uma roda tiver um atrito com uma pessoa e for comprovado que você fez isso na maldade, você vai em cana. Vai Tem uma responder. lei que vai porque você fez aquilo na maldade e não foi dentro do contexto de um jogo. Eu, quando chamo meus alunos, meus amigos, para batizar meus alunos, para graduar meus alunos, eu escolho a dedo das pessoas que vêm, porque são pessoas que partem da mesma filosofia que a minha. Sim. Eles entendem que é uma questão mais de incentivar, não que não seja uma coisa assim, muito mascarada, mas é uma coisa bem bacana, é mascarada com técnica. Eu falo assim, a minha casa entra quem eu quero que entre. Sim. Então eu escolho bem, sou muito seletivo quanto a isso.
Não só porque eu prezo muito mais pela integridade dos meus alunos, às vezes, do que a minha mesmo. Né? Até muito mais a integridade deles do que a própria imagem que eu carrego. Então, assim, sempre foi muito tranquilo. Aí, ó, já estamos indo aí pro, sabe Deus quantos baseados aí que nós já fizemos aí. Graças a Deus, aí todos estão aí sem uma lesão. Porque uma coisa é você saber jogar, saber dar uma queda com técnica, Sim. você fazer com que o aluno caia, levanta no risada de você e joga de novo. Não é aquela coisa, cair, não quero mais, machucou, já corre com ele lá. Acidentes acontecem. Eu sempre digo para os pais, eu prometo para vocês que eu vou fazer o possível para que eles não se machuquem, mas eu não vou prometer para vocês que um dia eles não vão se machucar. Sim, faz então eles parte estão conscientes disso, né? Porque eu não vou fazer uma promessa que eu não vou cumprir, mas os cuidados do esporte, né? Não tem Sim. como, né, uma pessoa que pratica esporte não se machucar. Qualquer estilo de esporte, né, atividade física. Então, uma coisa que eu aprendi bastante, sim, com essa questão do grupo no qual eu fiquei todo esse tempo, né, na Cordão de Ouro, é uma questão de você ser acolhido. O acolhimento dentro de uma academia, dentro de um esporte, dentro de um projeto, é tudo. Com certeza. Você já chega com receio, porque você... É igual você vai para uma academia de musculação. Chegar, tá todo mundo super pá, você chega ali, fica olhando, você olha para todo mundo pá. Aí você chega ali... Não sei o que fazer. Vai levantar um pezinho. Não, você fica meio assim, né? Até o seu desempenho, não é que o seu desempenho é ruim, é porque você tá tão ali retraído, né? E eu sempre falo para os meus alunos, acolhimento é tudo. Do mesmo jeito que eu acolhi você quando começou comigo, eu acolho todos os que vêm. Legal. Então, a partir do momento que você está ali sofrendo com o momento, daqui a pouco sempre tem alguém que chega, bate nos seus costas e fala, tá com dificuldade? Vem aqui, essa aqui faz assim. Então, praticamente, você não se sente sozinho. Sim. Entendeu? Então, todo mundo sempre tá perguntando, tudo bem aí e tal, não aprendeu? Vem aqui, que eu te chamo aqui. Ó. Então, sabe, esse negócio é que faz com que a galera sempre procure vir, essa interação, essa conexão, entendeu? Demais. E você falando, né, a gente falando aqui da capoeira, né, a gente falou um pouco do passado, e como que tá hoje, né, além da sua didática, onde que estão acontecendo isso, os eventos, como que tá a comunidade de capoeira aqui em Registro? Eu vou falar, assim, as minhas atividades continuam acontecendo ainda no Centro de Formação Artística, né, que é a Secretaria Municipal de Cultura, próxima à rodoviária, todas as quartas e sexta-feiras, das 18 às 20 horas. Legal. Eu tenho um projeto que também é da Secretaria Municipal de Cultura, todas as segunda-feiras, das 18 às 20 horas, lá no bairro Arapongal. Lá naquela escolinha da Pedreira, onde tem uma quadra que eles ganharam, lá a gente faz uso dela todas as segunda-feiras, que a gente tem uns encontros com os pais, com a galera, tudo que vem fazendo lá. E aos sábados eu tenho um outro projeto que já é da Pastoral da Menor, que eu atendo umas crianças lá, que é no Jardim Paulistano, na igreja ali, a antiga a Rua 10 que tinha ali, né? Sei qual que é. Ali eu atendo ali das 14 às 15h30. Eu atendo 16 crianças ali dentro de um contexto. E aí tudo desenvolvendo essa didática da capoeira, Tudo, com o esporte, com a família. Tudo. Qualquer pessoa que quiser chegar, Só chegar. vai chegar lá, Quem já chegar pode... tá bem chegado. Ah, que demais, Show, que legal, show, meu, show. que legal. Aí tem as vivências, né? Porque assim, dentro dessa ideia, eu também elaborei uma situação muito ousada. Comecei a criar o circuito pedagógico nas escolas, onde vai eu, alguns meus alunos, e passamos o dia fazendo uma vivência com algumas escolas. Então chega um período do ano em que os professores, os diretores, os professores de educação física, vamos fazer uma vivência lá, eu levo os alunos para eles terem um contato, porque nem todo mundo tem o contato com a capoeira, né? Sim. Então a gente cria assim as estratégias assim bem bacana pedagógica dentro de um contexto que fica bem bacana para as crianças que nunca fizeram nada, né? Ou que nunca viram a capoeira, ou que nunca fizeram, ou que imaginam que fazem capoeira para a gente fazer. Então a gente mapeia as escolas, Legal. monta assim um cronograma e vai nas escolas fazer uma vivência com os alunos assim. Muito Em importante. todas as faixas etárias. E aí vai desenvolvendo o esporte. Vai Né? desenvolvendo Vai esporte. desenvolvendo esporte. É, muito A gente legal. trabalha nas duas linhas, né? Você quer como um esporte, a gente trabalha como esporte. Se você quer como cultura, a gente tá com cultura. E se você quer que isso vá, assim, com uma questão mais artística, de dança, porque daí também tem, né? As puxadas de rede que entra a parte teatral, a parte musical. Sim. A gente vai elaborando essas ações, assim, que vêm junto. A capoeira é muito completa, né? Ah, muito completa. Muito Há um legal. tempo atrás falavam que a natação era um dos esportes mais completos, né? Hoje em dia eu já me coloco assim numa situação, não, acredito que a capoeira é mais. Porque É bem realmente- amplo, né? Muito Nossa, amplo. e a sua didática, a sua forma de ver isso, para além do esporte, é o esporte, mas toda a relação social, toda essa interação, aqui no Vale, né? A vivência que a gente tem, né? Sim. De passar a nossa história através dos nossos próprios trabalhos, né? Sim. Há um tempo atrás, Registro era conhecido, né, o Vale do Ribeira, como o celeiro dos melhores capoeiristas.
né? Então, quando tinha os jogos assim no interior de São Paulo, muita gente falava assim, conhece Registro também pelos grandes capoeiristas que por aqui passaram, há alguns que ainda continuam se mantendo Sim. aqui. Então, é legal quando você fala, você é de Registro, pô, lá tem muitos capoeiras assim, assim, assado e tal. E é uma referência, né? Com certeza. Né? Como no judô também, Também, Registro né? é, né, uma referência no judô nacional, né? A gente, minha filha fez um tempo judô e a gente começa a entrar no meio, né? Entendendo um pouco. E aí você vê o potencial tão grande que Registro, né? Tradição tão grande que Registro tem no judô também. Então, assim, a gente vê que tem muita gente boa, com Tem. vontade de querer fazer, né? Hoje tem o atletismo também na cidade que está aí Sim. desenvolvendo, está trazendo medalhas nas competições. Então, é o esporte individual, né? Como a gente já falou com o Rodrigo Guimarães também, né? É outro esportista num outro estilo, né? Motocross, mas é o esporte individual. Necessita muito de apoio, né? De incentivo, de realmente entender que o esporte muda a vida, né? Muda a vida das pessoas, é uma coisa que é fora de série, né? E assim, a gente tem muito talento. Tem O bastante. Vale tem muito talento. Não só Registro, mas o Vale tem muito talento. Ah, tem bastante. Se você for olhar, assim, dessas 14 cidades que tem aqui, a gente vê que tem muita, assim, pérola, né? Eu conheci um rapaz de Apiaí, um rapaz agora, né? Mas eu conheci ele novo, que ele já viajou com a capoeira já para mais de 20 países da Europa, né? Que legal. E aí eu fui descobrir que ele era de Apiaí. E a gente se conheceu Aqui, no grupo da Cordão de Ouro. quintal de casa, né? Aí eu comecei a ver esses vídeos e falei, mas esse vídeo não é estranho, esse lugar. Eu fui ver, pô, ele tá na Apiaí. Falei, pô, eu sou de Apiaí. Falei, cara, muito Incrível. bom, sabe? Muito bom mesmo. Porque Dissemina bastante. A assim, galera da capoeiragem. região tá aí, né? E o papo tá muito bom, né, Ira? Mas vamos deixar o Robinho tomar uma água e vamos falar do nosso grande apoiador, né, que está aqui conosco, né, mais uma vez, né? Centro Educacional Alto Nível, né? Então você que aí quer se capacitar, quer buscar, né, como a gente está falando aqui, parte pedagógica, orientação, precisa de mudar de profissão, quer tentar uma coisa nova, né, não sei o que fazer e tal, entre em contato com a equipe da Alto Nível. Ela tem cursos profissionalizantes para você em várias áreas. A gente já falou aqui algumas áreas que é transporte de passageiros, transporte de van escolar, de cargas. Então, assim, você que quer trabalhar nesse setor de motorista e precisa se qualificar, entre em contato com a equipe da Alto Nível. Tá? Eles têm o curso de APH, né, que é atendimento pré-socorrista. Então, para você que quer também atuar nessa área de socorrista e não sabe como fazer, entre em contato com a equipe da Alto Nível. E outra, a gente já falou alguns episódios aqui, a Alto Nível está agora com os jovens, as crianças, para Bombeiro Mirim. Então, você, pai, que quer, né, colocar o seu filho numa atividade, ter uma educação, né, ali sabendo como prestar pequenos socorros, né? Ali vai começando de degrau em degrau, Bombeiro Mirim, né? A criança vai estar ali entendendo todo esse processo que é a questão de ser um bombeiro. Então, assim, entre em contato com a galera da Alto Nível, se inscreva, entre nas redes sociais, Centro Educacional _ Alto Nível, tá bom? Ou então entre em contato conosco aqui do Pode Vale Ribeira para poder se inscrever, buscar mais informações. Esses são alguns dos cursos que eles têm lá, mas tem outros cursos, tem EAD também. Então, assim, entre em contato com eles para você poder estar se capacitando e evoluindo cada vez mais, chegando no alto nível. Beleza, galera? Então, assim, agora a gente vai botar um vídeo da Alto Nível para vocês estarem acompanhando e a gente já volta com o Robinho. Voltando agora com o Robinho aqui nessa resenha que está muito boa, falando de esporte, né? A gente começou assim falando muito de esporte, que é realmente uma base muito forte para essa galera nova, né? Que tá aí... Molecada. Molecada, né? Que a gente gosta de falar, né, Ira? É molecada que às vezes, né? Tá aí só vidrado no celular, na televisão, no videogame, essas coisas todas. Mas a prática do esporte é muito importante.
não só para saúde, mas também para a área social, né? Se socializar. A gente já falou diversos atletas aqui, praticantes de esporte que já tiveram com a gente aqui, né? Falando sempre sobre isso, que o esporte, além de tudo, também é a área social, né? Você está se relacionando com as pessoas, está integrando a sociedade em si, e a capoeira é um desses esportes que traz tudo isso, né, Robinho? Ah, sim. A gente vê assim que esse período de 1 hora, 1 hora e meia, que o aluno, que a criança, que o educando está ali, é 1 hora e meia menos celular. Então é a hora que a mente dá aquele boom assim para outras coisas. Sim. E a gente vê que produz muito mais assim, às vezes, do que ali, né, isoladamente, né? Eu falo isso porque, assim, dentro da sala de aula, eu como professor de educação física, a gente vê isso daí nas escolas também. Se tiver uma preferência para não fazer, algumas vezes a educação física prefere não fazer. Agora, graças a Deus que a lei agora transmitiu, ficou bom, né? Não pode ter celular, então tá tranquilo. Então você faz. Sim. Isso não faz para não ficar quietinho ali. Mas já não fica já 100%, porque às vezes fica em casa, dorme, mexendo no celular, acorda indo no celular, na escola mais celular, então, opa, beleza. Então a gente tem, uma resistência, é um trabalho que a gente tá fazendo assim de formiguinha, porque é difícil hoje em dia, né? Tem que ser um pouquinho mais incisivo, mais né? incisivo. Essa inspiração, Nossa, né? tem que ser. Que né, veio com a intenção da tecnologia ajudar, né? Mas acabou, né? No decorrer da situação foi mudando a coisa que hoje países aí, né, primeiro mundo também aboliram, né? O ensino online, porque realmente fica essa coisa de só ficcionado ali Sim. dentro de um aparelho, né? Então, por esse motivo que hoje em dia as escolas, hoje, a maior parte, principalmente do estado, né, que é a minha área, no estado ela já tem os equipamentos que você vai utilizar só para isso, que não te dá leque para você entrar para outras mídias, né? Para outras, no Instagram, por exemplo, da vida, Sim. né? Então você já não consegue entrar no Facebook, no WhatsApp, porque é restrito para aquilo. Então você vai usar, tá aqui esse equipamento, a pesquisa é isso, o site passou, bloqueou, acabou. Então fica mais fácil pra gente, né? Sim. Nós ganhamos esse aliado aí. O famoso Sala do Futuro, né? Sala do Futuro. Sala do Futuro. Eu tô acompanhando da minha filha. Fui numa reunião na escola e a coordenação falou, o pai que não segue e tal, não é só o filho que tem que ter o aplicativo. O pai também. Tem. Né? Então o pai consegue, aí, né? Vai na direção da escola, a escola te orienta como usar o aplicativo, né? Acessar e tal, para você estar ali acompanhando realmente se o filho está fazendo as atividades, se não está, como que está o dia a dia dele dentro da escola também, né? Então, até as ocorrências ficam ali, então fica sim. mais fácil para você acompanhar, que às vezes acontece uma coisa, o filho não conta, mas você entra lá, opa, por que você aprontou aqui? Tá aqui tem uma ocorrência sua aqui. E é isso, os nossos aliados é isso hoje em dia, né? Mas a gente ainda consegue ainda sonhar um pouquinho que com todo esse trabalho que a gente tá tendo, que a gente, quem sabe, mais para frente, a gente já conseguiu, não dá para salvar todo mundo, mas quem tá conseguindo tirar um pouquinho assim, a gente tá vendo que, eu fico pensando, né? Tem um ditado Yorubá que diz que quem só levanta para ensinar, quem já sentou para aprender. E a gente às vezes fala muito assim, poxa, gente, você rende muito mais aqui, olha o que você faz, cara. Você fez isso aqui em 1 hora. Imagina quantas horas mais senão você vai ficar melhor que isso. Implantar na cabeça desses jovens que eles têm, dessas crianças, que eles têm capacidade e potencial, muito mais do que aquilo. Às vezes está ali uma pessoa com um potencial enorme, mas está bloqueado porque ele não consegue produzir, porque tem alguma coisa que tira a atenção dele. Ele não se mostra. E é nessas aulas que a gente vê muitas coisas. É no esporte que a gente começa a ver. Poxa, você é tão bom nisso. Que legal. Né? E uma coisa, não te cortando, mas já te cortando, que assim, tem uma outra filosofia urubá que fala assim, né? Às vezes as pessoas, né? Quando cometem algum erro dentro de uma tribo, dentro de um povoado, os mais velhos se juntam numa grande roda, com um banquinho põe a pessoa que cometeu o erro no meio. A primeira impressão é que isso vai fazer o quê? Que eles vão me malhar aqui. E a gente só fala das qualidades. Fala todas as qualidades que a pessoa tem. Aí quando você fala que você tá vendo, você tem um monte e você fez uma coisa errada. Então o que é melhor para você? Você vai insistir numa coisa errada quando você tem muitas qualidades boas? Que didática, aí todo mundo sai e a pessoa fica refletindo. Poxa, agora você reflita aí. Porque todo mundo vai ver alguma coisa boa em você. Com certeza. Você canta bem, você dança bem, você pinta bem. Pô, por que você pegou aquela bala? É muitas coisas boas por uma coisinha só errada. Então não é um motivo para continuar. Sim. Entendeu? Então são coisas que a gente leva para a vida e esse ensinamento a gente passa para os nossos alunos também. Que demais. E você falando desses ensinamentos, né, além da capoeira, né, os trabalhos sociais que você é envolvido também.
Teve quintal lá no Centro ao Pará. Teve. Tem aí muita coisa acontecendo. Conta pra Nossa. gente dessas coisas que estão acontecendo. Então, o Centro de Cultura Afro-Brasileira do Pará, ele foi um centro de cultura que nós resolvemos, eu e minha irmã, a partir da maior associação dos negros, que era a Associação dos Negros de Registro do finado Benevides Teixeira, Sim. meu tio na época. Nós fizemos parte por muitos anos, né? E aí chegamos a uma conclusão que nós deveríamos também tentar colocar algumas coisas assim que a gente via que era interessante. Aí lá fomos eu e minha irmã, né, dois doidos, e falamos, vamos fundar aí um centro de cultura. E fundamos o Centro de Cultura Afro-Brasileiro ao Pará. E nesse centro de cultura, né, junto com a casa Eliashel e a Unira, que é uma casa de culto, né, de tradições urbanas, a gente realiza lá não só os cultos, mas também as atividades sociocultural, como, por exemplo, o quintal, né, que teve Quintal e Cultura, e agora, por último, o Solo Negro, né, que foi aí mais um sucesso, aí, graças a Deus, aí, aos parceiros, aí, sobre a elaboração e produção. Como que foi o Solo Negro? Conta aí pra gente. Foi lindo, foi lindo. Foi produção, né, da Elaine Moura, né, junto com a Bruna Rosa, excelente, né, são pessoas, assim, nota 10. E nós tivemos lá, assim, né, no Quintais nós tivemos, eu vou falar do Quintais e vamos pro Solo Negro. Então, do Quintais nós tivemos, assim, uma demanda muito boa de pessoas, porque nós conseguimos fazer 3 espaços num espaço só, que era o espaço play para as crianças, né, com os pula-pulas, pinturas, os desenhos, a parte recreativa. Tivemos a chilena, né, que ela faz assim, as abaiamin, que vai contando as histórias das bonecas, como que isso tudo começou. Ai, chilena. Ela é um espetáculo, nota 10, ó. Né? E aí participou mãe, participou criança, participou menina, todo mundo da oficina dela, tudo rolando ao mesmo tempo. E teve nessas apresentações de capoeira, teve a apresentação de dança afro, né, teve uma performance do coreógrafo Edinho Kilui, né, que ele também é nosso coreógrafo do Balé Afro, que é o primeiro Balé Afro do Vale Ribeirão nosso, né, Odara. E aí nós fizemos uma performance e depois nós tivemos uma oficina de percussão de ritmos afro, né, que no caso eu ministrei lá pro pessoal que estava ali vivenciando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que legal. E à noite, aí teve os shows, né, as músicas, os cânticos, foi uma coisa bem bacana. E logo na sequência nós já tinha estava no gatilho, que era o Solo Negro, que era uma banda, né? Que seria ali uma estrutura para uma banda, que acabou virando o evento, que vai ser um evento anual da casa, agora Solo Negro, que vai ter a primeira edição, vai ter a segunda, e por aí vai. Que nós tivemos aí a participação da Bruna, né? Bruna Rosa, que canta maravilhosamente bem, o cabeça percussionista top. Aí foi feito lá um samba, né? Um samba de macumba, como a turma chama, né? Que pontos cantados lá. E também uma coisa bem bacana, que foi mais uma participação dos tambores de Oiá. É um grupo de 13 mulheres que tocam tambor numa batida como se fosse o samba reggae. Também mais uma produção e criação do Centro de Cultura. Maravilha. Pra Eles se dar voz. apresentaram lá no Sesc, No fizeram o Sesc. lançamento lá, né? Vi os vídeos, maravilhoso. Conta um pouquinho do trabalho das Nossa. meninas. Assim, a gente pensa que elas são mulheres não só que frequentam a casa, mas simpatizantes, colegas, amigas, que se juntaram. Tem que dar voz para as mulheres, né? Elas são empoderadas. Sim. Eu falei assim, gente, a gente toca, mas é legal ver vocês tocarem também. E já era assim, um projeto que a gente vinha amadurecendo há muito tempo, mas a gente não tinha tempo. Muito projeto, né? Nossa. Muita coisa. Aí de repente... Parece alguém, né? Não, aí de repente eu chego pra Elaine Moura e falo assim, Elaine, puxa, eu tava querendo fazer assim. Ela falou, pô, esse projeto eu tenho. Eu já pensei isso também há muito tempo. Aí se juntamos e falamos, vamos embora então. Agora é Aí a hora. juntamos a mulherada, aí, poxa vida, aí conhecemos aí um parceirão nosso também aqui, que agora mora em Santos, mas também tem casa aqui na Vila Nova também, que é o Beto, né, Humberto, né, é o mestre Beto, né, e ele é percussionista também, lá da Baixada Santista. Falou assim, vamos organizar essa mulherada e vamos botar ela pra tocar. Agora nós vamos sair de cena, agora a vez é delas. E elas chegaram com aquela força total, chegando mesmo. Mostraram ali que elas estão ali para dar o recado. Legal. E aí, na noite, eles encerraram a noite, né, do evento do Solo Negro com os tambores de Oiá. Maravilhoso. Quero muito trazer elas aqui também para falar de música, de arte, de cultura, bem resistência. Nossa, elas são um fenômeno, né? Que show. Já e as fica o pessoas convite podem aí. mais. Então, com Fica o certeza. convite. Já fica o convite. Venham participar, venham contar pra gente. E é muito bacana porque, assim, ó, teve uma história, assim, que emocionou muito a Elaine, porque a Elaine, ela é uma mega produtora. Ela é muito coração, ela é muito profissional. Ela faz, assim, o possível e o impossível para que as coisas aconteçam. Eu lembro que no Sesc,
nós estávamos com um pequeno problema por questão que nós tínhamos 2 meninas que eram de menor. Uma de 11 e uma de 14. E o juiz demorou para assinar. Só que a motivação maior desses tambores ter ido para lá, que é o que emociona a Elaine, tenho certeza que ela tá vendo, tá assistindo, ela vai se emocionar, porque assim como ela, todos nós, que ela olhou para uma menina de 11 anos, de 10 para 11 anos, ela tava todos os ensaios, ela com a mãe, que a mãe toca também, ela ia todos os ensaios. Aí falamos assim, ó, existe uma probabilidade de você e a outra gente não participar, porque o juiz não determinou ainda, já está chegando o dia da apresentação, então continua ensaiando e nas próximas você... Ela falou, não tem problema, ela majestosamente indo ensaiando como se nada tivesse acontecido. Aí a Elaine falou assim, não, por causa dessa menina que tá vindo com chuva, tá vindo com sol, tá dizendo lá, pô, agora vai. Aí quando ela chegou para nós assim, ó, vou te dar notícia de primeira mão, você vai participar. Aí o choro foi, todo mundo ficou animado e gritou. Então, assim, os tambores do olhar pra Elaine, não tem como falar se não falar de Ana Clara, Aninha. Aninha, um abraço pra você. Ai, que Legal, demais, que legal. maravilha. Obrigada por compartilhar. Nossa, Ai, nossa, que demais, né? Assim, a gente vai, quando a gente vai construindo isso, né, a gente leva muito essas questões, assim, da filosofia, né, do povo iorubá, que é muito de se dar, se doar ao máximo e se ajudar. Né? Não só para mim, mas para todos num coletivo. Sim. E nessa, assim, todo mundo super se ajuda e todo mundo se emociona, todo mundo chora junto, todo mundo ri junto. E a gente via que a cada dia que passava, as mulheres estavam indo, chegando cansadas do serviço, vamos lá, barracona, vamos ensaiar. E chuva, e trovada, e raio, as meninas lá, pá. Falei, nossa, esse negócio tem que dar bom. E deu muito bom, porque no Sesc ali foi realmente, foi um momento, assim, épico para nós, assim, porque a gente não... Pô, são 13 mulheres, né? Que nunca tocaram. De repente, menos de 35 dias... Sesc, que maravilha, nossa, né? Nossa. E elas Poder entraram, demais. a entrada delas foram, assim, uma coisa Que assim, legal. eu falei, nossa, cara. Eu falei, Foi outra a gente se vibração, né? Eu nossa. vi o vídeo, Douglas. Nossa, Imagina ela ali. vinha- Exato, sim, Imagina. o vídeo. E Já elas dava com um pra perceber. sorriso, batia, com tudo Nossa, coreografado. salão vibrava lá dentro Eu falei, do Sesc. nossa. Assim, E as roupas todas emocionante, coloridas, elas todas emocionante. ali com Personalizada. Nossa, vou falar pra você, até a própria banda, nós estávamos conversando depois com o pessoal que toca, né? Falei, vocês ensaiam quanto tempo? Uai, não chegou a dar 2 meses ainda, assim, corrido, né? Porque todo mundo tem uma rotina, a gente tinha que intercalar. Entra uma quinta-feira, um domingo, uma quinta e um domingo, que tá todo mundo descansando. A galera, não, pá. Falei, domingo ninguém vai, todo mundo quer descansar. Todo mundo tava lá já, prontinho, esperando já. E o negócio foi. E Legal. sabe, cara, que foi mais um sonho, assim, que eu e minha irmã, a gente já tinha esse sonho há muito tempo mesmo. E, assim, a gente teve alegria, assim. Hoje em dia, eu comemoro muito mais pelo sucesso da minha irmã do que os meus mesmo, sabe? Acho que não só por ela, mas pelas pessoas que eu vejo que conseguem, assim, realizar algo. Eu fico feliz, porque a gente sabe o quanto é doído, quanto é dificultoso, quanto é sofrido para você conseguir alguma coisa. Sim. Então, assim, eu não consigo deixar de me emocionar, de vibrar com a pessoa. Mesmo que não tenha nada a ver com isso, eu também tô lá. E eu vejo, assim, que quando a minha irmã, por exemplo, porque a minha irmã também, eu falei assim, você não vai ter condições de... Porque a minha irmã também é super corrida, né? Você não vai participar disso, eu vou. É um sonho nosso também, eu vou estar lá. Falei, mas tem certeza? Eu vou. E ela foi. Falei. Aí quando eu vi ela sorrindo, putz, abraçando todo mundo, se abraçando, pulando, comemorando, eu falei assim, agora eu tô feliz, minha irmã. Agora eu tô feliz. Todo mundo feliz, emocionado, nossa, junto tô pela feliz. conquista do outro. Tô feliz. Cada um tendo as suas conquistas e um Nossa, dividindo isso, né? Entendeu? Ah, muito bom. Eu não conheço a sua irmã, mas eu conheço ela indiretamente, de tanto que você sempre falou sobre ela, o trabalho dela, o quanto ela é uma inspiração, né? Ah. E educadora também. Legal. Assim, tem gente que nasce... É dom, né? É dom. Né? Com certeza. Existe toda uma jornada, mas a pessoa, dedicação, coração, assim, de educar. Minha irmã, pra mim, realmente, ela fala aqui com sua inspiração pra ela, mas pra mim, na verdade, o correto é que ela é minha inspiração, sabe? Ela é muito, assim, de se aprofundar naquilo que faz. Pra ela não ter meio certo, tem que ser o certo. E ela, assim, leva tudo, assim, com muito afinco, com muita seriedade, tudo muito bem fundamentado, tanto que quando ela vai tanto pro Instituto Federal, pro Senac, para falar um pouco sobre a questão da cultura, né? E vou falar para vocês mais aí um spoilerzinho. Esse segundo semestre nós somos, hoje em dia aqui, a única casa de axé, né, de Candomblé de Nação Quetu, que abre as portas para a visitação, para a desmistificação,
para conversar, para esclarecimento do que é a religião e como funciona, né? Que maravilha, Porque explica bem. É assim, porque hoje em dia, se você quer saber um pouco do povo, né, preto, nós, né, que ajudamos a construir esse país, eu falo para a turma, nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas. Porque se o berço da humanidade foi na África, então lá viviam os reis e rainhas. Então nós somos descendentes. E ela falou assim, eu falei para minha irmã assim, sabe, Juscelie, você tem aí um espaço, você estuda muita cultura, sempre é chamado nessas épocas para estar falando, para estar palestrando, para estar, né, conversando, né, didaticamente, não só da questão da cultura, mas principalmente das leis, né, que nos amparam. Por que a gente não abre esse barracão para o pessoal vir conhecer? As pessoas escutam, mas as pessoas não vê. Sim. De repente, às vezes as pessoas mudam um pouco de opinião quanto àquilo que vê, até porque o mal profissional tem tudo quanto é lugar. Com certeza. Então não é específico de um lugar só. E foi aí que nós começamos. Abrir as portas. Abrir as portas. Pessoas, que Nós legal. abrimos o primeiro semestre uma vez, depois no segundo semestre a gente faz uma outra abertura. A gente lá atende mais ou menos de 25 a 30 pessoas, né, com mais ou menos 2 horas, 2 horas e meias, né, de vivência no espaço, de bate-papo, de roda de conversa, de esclarecimento. Né? Legal. Para a pessoa sair dali assim, puxa vida, E aí ela passa o dia com vocês. Realmente conhecer, né? Tem essa experiência, Sim. tem essa conversa, essas Sim. palestras, conhece ali também o trabalho feito que está Sim. acontecendo. Tudo assim. Que ó. legal. E Eu- como que a pessoa faz para poder ir lá conhecer? A pessoa que está assistindo agora, quer participar, como que ela faz? Aí entra em contato com a dona Juscelie, né? Aí eu tenho o telefone dela, que eu não lembro agora, mas está nas redes sociais. Lá nós temos no Instagram, lá, Ilê Axé, né? Oiá Unira, que ou o Centro de Cultura Afro-Brasileiro Pará, que está no Instagram, que pode procurar que está lá. E aí manda um direct para ela, fala assim, ó, queria conhecer a casa, como é que a gente faz e tal. Legal. Como visitação de turismo, experiência Justamente. também. Justamente. Aí, grupos que quiserem ir também, Opa, empresas de com turismo certeza. quiser entrar em contato com vocês e Vamos adicionar lá. dentro do roteiro. Opa, estamos lá, Ah, pronto que para receber legal. vocês. Criar uma todos vocês. rota, né? Sim, Isso. maravilhoso, maravilhoso. Né? Porque assim, a gente tava indo contra, mais uma vez, a gente sempre contra, saindo sempre fora da curva. A gente só era visto na Semana da Consciência no mês. Então, vamos abrir antes. Sim. A gente tem que convidar ser as lembrado pessoas, todos né? os dias. Aham. Então, vamos Sim. fazer isso. E aí a gente começou a fazer essas questões aí, de estar dando essa... Aí depois começou a surgir os convites para ela fazer as palestras no Instituto Federal, que todo ano ela sempre está indo lá, né? Também ela é mais um outro Babalorixá, o Wallace, né? Eles sempre estão indo lá para falar um pouco da cultura. O Senac também, aí quando tem Sim. essas rodas de conversa, assim, ela sempre está lá. E nesse dia do Quintais, ela teve um espaço, né? Para roda de conversa, né? Que foi muito bacana, que ela também participou, falou um pouco também dessas questões Ah, é importante, das né? necessidades, Que assim. legal. Eu penso assim, enquanto a gente não vê, né, não vivencia aquilo, a gente tem uma certa dúvida. É muita Mas visão de educador mesmo, vocês, hein? Vocês são Sim. educadores doidos ainda, né? Ó, o nosso primeiro grupo foi o pessoal do Coque Kitajima. Olha como é que é louco as coisas. Pegamos aquela época da pandemia, né, pré-pandemia lá, que muitos pais tiveram problemas, né, financeiros por questão, Uhum. né? E aí muitos alunos foram migrando, ou para as escolas do estado, que não tinha como, né? E um pouco foi pro Coque Kitajima. Claro, né? Nós cedemos um espaço, nós fizemos uma conversa, e antes de tudo acontecer, o que acontece? A gestão escolar, a diretora, o grupo pedagógico vão até o espaço, um mês antes, conhece o ambiente, vê se está de acordo com a proposta, Uhum. para depois, então, chegar para os pais e falar, realmente, um espaço assim, então. Para nosso desespero, era para vir um ônibus cheio, mas nós tínhamos quase 80% dos alunos eram da igreja adventista. E aí, como é que faz? Aí tive todo aquele trabalho de conversa, da diretora vir, chamar os pais, explicar. E eu lembro que quando a mulher ligou para nós estamos indo. Nós estávamos meio que desistindo, porque, né? Ela falou, vai ser um trabalho difícil, né? Sim. Quando foi, daqui a pouco a mulher liga e falou, ó, vai ônibus com 24 alunos. Oh, tal. Eles chegaram, assim, sabe, tudo meio que, assim, olhando, observando, assim, aqueles olhares, assim, né? Lógico, até eu também, né? Do lugar que a gente nunca foi. Sim. E sabe o que foi interessante? A gente ouviu depois, assim, os relatos deles.
Nossa, é totalmente diferente de tudo que a gente ouviu falar. Posso tirar foto? Pode. Maravilha. Pode filmar? Pode. Pode mandar para meu pai? Pode. Pode fazer uma selfie para meu pai? Pode. A desmistificação, né, do Você vê que como é que é? do espaço, da cultura. Sim. Porque se você não for, você não tem o que falar, né? Você não A tem gente, como ter entendeu? uma base. E daí pra lá começou. Aí logo depois, na sequência, nós tivemos aí o pessoal do Emerson Trancas, né? Pô, foi lá, fizemos uma vivência e tal. Porque eles estavam construindo aí um espetáculo, né? Uma dança e tinha um tema, né? E foi bem bacana, a gente recebeu eles lá também. São umas pessoas nota 10, parceiro, que esteve nesse Solo Negro lá. Emerson, um abraço pra você, brigadão, cara. Mandou bem pra caramba lá também na oficina dele. Demais. Fez uma performance. E aí, daí pra lá, a gente já começamos a atender outros públicos e já fomos lá, na época, a Elaine Moura, ela tinha uma oficina de teatro na Secretaria de Cultura. E o ciclo, né, do trabalho dela finalizava com um tema que ia de encontro com a questão afro, né? E foi bem bacana que minha irmã foi lá, nós montamos tudo ali, meio que um mini acervo ali, e foi bem legal, foi uma roda de conversa bem bacana ali, sabe? Aí a gente começou a sair de dentro pra fora. Legal, É. legal. Muito legal. bom, muito bom. E a questão do movimento negro aqui em Registro, aqui na região, conta pra gente também. Tivemos aí uma votação na Câmara sobre, né, religiões de matrizes africanas aqui. Como Isso. que está isso? Pode contar pra gente? Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Nesse dia, infelizmente eu não pude estar, mas minha irmã foi para representar. Mas ficou uma coisa, assim, bem bacana, porque a gente consegue, hoje em dia, ter mais visibilidade, né? E agora com uma força maior, né? De pessoas que acreditam, principalmente o poder, né? Que tá aí, hoje em dia, você está vendo com outros olhos, assim, essa importância. Sim. Até porque está implantada dentro dos livros nas escolas. Assim como a capoeira também. No estado, hoje em dia, se você pegar o caderninho, você vê que tem capoeira também. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que adentrar nesse mundo. Lógico, sempre respeitando o limite de cada um do outro e dentro do que é se pedido, né? Nada mais do que aquilo. E eu gostei, porque a proposta, o Jefferson foi bem, assim... foi bem incisivo, assim, na questão do que era a proposta, como seria, né, desenrolado daqui para frente. E eu fiquei feliz porque vi bastante pessoas ali, né, que poderia até ser mais, né, mas a Câmara talvez não comporte tanta gente assim, representantes, líderes, simpatizantes, que vibraram, porque para nós está sendo um momento épico esses acontecimentos. Assim como ele quando veio com a proposta de capoeira nas escolas. Sim. Então a gente tá vendo assim que está dando uns passos bem bacanas que a gente jamais imaginava há um tempo atrás que isso viria a acontecer. Porque são pessoas que conhecem da causa, que entendem que isso daí tem uma importância e é relevante para a sociedade, Claro, como claro, formação. Claro. Né? E assim, construir esse certeza. país, né? Estamos numa região quilombola, indígena. Sim. Temos aí, assim, essa oportunidade de ressignificar, de ter um encontro, de trazer a história, né? Para as crianças, para o mundo moderno, para adultos também, né? Sim. Muito legal, muito legal. Então, há 11 anos atrás, há 11 para 12 anos atrás, surgiu aqui um manifesto que é típico de cidades praianas, que é o afoxé. O afoxé. Ele vem assim numa linhagem parecido com o maior afoxé do mundo, que é os Filhos de Gandhi, na Bahia. E você vê muito afoxé em lugares onde se tem praia. Por exemplo, da Baixada Santista em diante, sempre tem os afoxé. E quando minha irmã falou assim, eu queria tanto botar assim, uma afoxé na rua, né, que é um manifesto, que é um cortejo, né, que acabou depois virando uma coisa bem bacana, que hoje em dia não tem carnaval em Registro se não tiver um afoxé, né? Porque ele vem abrindo, né? Ele vem com aquela oração, aquele pedido, isso. aquela energia, onde todo mundo se junta, independente da religião que é, vai todo mundo junto pedindo paz, porque a gente quer um carnaval, para quem curte, um carnaval que não... Há muitos anos atrás, quem é da nossa época lembra como é que é os carnaval. Né? Começava bem, Boca era do pancadaria, palhaço. né? Meu bom Jesus, né? Boca do palhaço, Né? demais. E hoje em dia a gente já vê que, graças a Deus, muitas coisas ruins daquela época atrás já Isso não se acontece acontece. mais. Aham. Com certeza. E a gente pede que todo mundo que tem assim, essa fé, independente do credo que seja, que se junte e vamos juntos fazer esse cortejo. A gente faz um cortejo na avenida, pedindo para que tudo aconteça, que as famílias que estão ali, né, que elas vão bem e voltem melhor ainda, satisfeitos, felizes, né? Contente. E graças a Deus a gente está sendo assim, a gente vê que não só por isso, mas pela conscientização. E quando nós falamos que nós ia botar uma focha aqui, nossos convidados, que vêm muito assim da cidade de praia, falam assim, mas lá tem praia? Não, lá tem rio. Mas vocês vão botar numa cidade que tem rio? Eu falei,
sério mesmo? Eu falei, mas isso dá certo? Minha irmã falou assim, se não dá, não sei, eu vou botar esse negócio da vida e Vamos vai sair. E é uma região de mar e rio, gente. O que mais tem aqui é água, Aí- né? Não, aí minha irmã falou, vou botar. E botou. Aí hoje em dia, né, a gente sempre abre o carnaval na cidade de Registro, graças a Deus. Isso tudo começou lá na época. A primeira pessoa que falou assim, vamos junto que eu vou colocar vocês na avenida. Foi na época da gestão, acho que da antiga vereadora, né, que foi prefeita Sandra. Que a gente já falou assim, eu gostei da ideia de vocês. Legal, vamos fazer. Nossa, Só que a gente- bastante tempo. Nossa, Fez bastante e isso que o cortejo ele saía daqui da prefeitura, nós descia a avenida inteirinha, já nas Bank-Leite, para parar na Praça Beira Rio. Agora que o cortejo diminuiu, né? Sim. Mas antigamente nós fazíamos esse processo aí de caminhada. E daí para lá, a gente, graças a Deus, está sendo bem aceito. A gente vê bastante, assim, as pessoas hoje em dia vendo as coisas, entendendo melhor, né? E é isso, né? Então, quer dizer, é uma coisa atrás da outra, assim, sempre para tentar, assim, não fazer engolir, né? As coisas, mas entender melhor, Sim, né? com certeza. Que Eu legal. acho que é isso. O papo tá bom, né? Nossa senhora, muita cultura e Muita coisa, muita né? comunicação boa para você que não entende o movimento, tá aí, ó. É uma explicação excelente do Robinho. Mas, Robinho, a gente tem aqui um hábito, né, de sempre pedir aos nossos convidados um lugar que você já foi, ou que você goste de rolê para fazer um final de semana, um passeio com amigo, família, cachoeira, praia, rio, restaurante, o que você quiser falar. Deixa aí um recadinho para a galera poder conhecer o Vale também na sua visão. Olha, eu lembro de Pedrinhas. Pedrinhas. Bom, Maravilhoso. muito Excelente bom. indicação. Marujá, Maravilhoso. Ilha do Cardoso, Petar. Petar. Só lugar top, né? Petar. Vale do Ribeiro, incrível. Isso. Caverna do Diabo. Show. Queda do Meu Deus. Outro lugar maravilhoso aí. Eldorado. Né? São lugares assim que eu já fui, né? Alguns faz tempo que eu já não vou, que eu não fui, porque não tava assim, realmente, às vezes eu penso em ir, mas eu falo, não, eu vou descansar um pouquinho. Mas assim, eu recomendo, super recomendo, porque são lugares assim bem bacanas, você está em contato constante com a natureza, é um momento que realmente... Eu nem sabia que a Queda de Meu Deus é muito, mas muito praticado por pessoas do estado do interior de São Paulo, da capital. E aí, esses tempos atrás, eu estava aqui, saindo de Jacupiranga, e encontrei com um casal de infância, que morava aqui em Registro e foi estar mais de 25 anos em São Paulo. Eu falei, cara, eu preciso chegar lá em Eldorado, tá muito longe daqui, que nós se encontramos, fomos parar no restaurante para comer. O cara me viu e falou, pô, mas será que é você mesmo, cara? Aí ele pegou e mandou uma mensagem no celular, aí meu celular atendeu, ele viu que eu atendi, aí falou, você tá lembrado de mim? Eu falei, onde? Eu tô aqui na sua frente. Aí fiquei olhando pro cara e falei, sou eu, pô, Roberto. Aí nós tava conversando e falou assim, então, eu tô com uma galera aqui, a gente tá indo pra Queda do Meu Deus, tá muito longe daqui? Eu falei, tá um pouquinho longe, cara. Tá um pouquinho longe, mas pra quem vem de São Paulo até aqui não é nada. Não é nada mesmo. Aí ele falou assim, não, porque o pessoal fala que lá, nossa, todo mundo que a gente fala na empresa, lá todo mundo quer vir pra cá, e eles falam muito bem daqui dessa cachoeira. Então ela tá entre listas, assim, Sim, de lugares tops de turismo. É incrível. Não, lá eu ainda não fui também. Mas eu tenho que... Mas Quem conheceu? Bora conhecer o Vale, né? Bora conhecer o Vale. Às vezes a gente sai daqui pra fora e a gente esquece que as coisas boas também estão aqui. E Com muitas certeza. coisas. As pessoas de fora sabem muito mais daqui, às vezes, do que a gente mesmo. Até porque a rotina, tudo bem, a gente às vezes tem uma Sim. vida meio que corrida, às vezes não tem tempo. Mas se puder, eu acredito que a melhor coisa que vocês fazem é conhecer nosso Vale. Melhor do que as outras pessoas falar do Vale, tem que ser nós mesmos, né? Com certeza. Da terra. Real. Isso aí, a gente sempre põe em prática isso, né? Né? Pois é. Tem que colocar. Robinho, agradecendo, Opa, cara, no papo. Espero que tenha gostado de estar aqui com a Opa. gente hoje, né? Foi uma Sim. satisfação receber você, né, Eu que Ira? agradeço, né? Muito obrigada, viu? Foi muito bom. A gente já se conhece há muitos anos, já Verdade, troca né? tanta ideia, outra pessoa cheia de ideias e projetos. Doug do céu, a gente começa a conversar, já saem outras coisas. Já Isso vai porque longe. nem sabe que logo, quem sabe, né? Tem aquela outra que nós começamos lá. Nem né? me fale, exatamente. Olha só, falei pra ele, vamos fazer um negócio na Grochá e tal, e já começamos um movimento. Verdade, eu lembro Meu que você falou. Deus, falei. Maravilhoso. Obrigada, viu, Eu por que agradeço. vir aqui contar da sua história, da sua jornada, sobre os projetos, sobre o Centro Pará, referência, assim, como eu disse, eu não conheço a sua irmã, mas eu conheço indiretamente pelos trabalhos. Sim. Obrigada por tirar do seu tempo vir aqui. Imagina, é um pau prazer. Aproveitar, deixa, né, para os nossos seguidores, nossos espectadores, como Um que faz convite. para conhecer tudo isso, se quer deixar de novo as redes sociais, repetir de novo o que você Sim. já falou para quem quiser conhecer.
Ó, a questão da oficina de capoeira, só entrar na Secretaria Municipal de Cultura, nós temos no Instagram. Também tem uns trabalhos também que é paralelo, que é meu também junto com a capoeira também, que é Eu Sou Capoeira, Sim Senhor Registro. Lá também tem lá muitos vídeos, tem bastante instruções sobre a capoeira de uma forma diferenciada, de uma forma pedagógica, que é para abranger todo mundo. É de tirar algumas dúvidas de vocês. E o Centro de Cultura Afro-Brasileira Pará está no Instagram e o Eliashel e a Unira também está no Instagram. É só clicar lá e manda bala, estamos lá para responder vocês. Muito obrigado aí pelo convite, eu fico muito feliz. É sempre muito bom ter pessoas assim que dão voz para a gente poder falar um pouco do trabalho da gente e que dão credibilidade no nosso trabalho que a gente vem fazendo com muita seriedade. Show de bola. Valeu A gente que demais, agradece também, muito né? bom. Ira, Valeu, mais Dogui, um, valeu né? demais, Mais um. excelente papo, muito bom. Sigam, né? Então, nas redes sociais, né? Todos os canais que o Robinho passou. Ribeira Plus, Polivalho Ribeira, nossos apoiadores lá na marca, Centro Educacional Alto Nível. Então, é muito importante que você acompanhe eles também, né? Faz parte de todo esse processo, toda essa cadeia, né? Que a gente está aqui produzindo. E sem eles e sem vocês, não acontece nada. Então, galera, muito obrigado por estar nos acompanhando. Um grande abraço a todos, até o próximo. Valeu!